Por causa do envolvimento de reis com determinadas religiões, em especial com o catolicismo, os protestantes sempre reivindicaram uma separação entre igreja e Estado. Essa separação é muito complexa e, sobretudo em países de protestantismo avançado, vai acabar implicando um controle do Estado também sobre a igreja. Eu já escrevi um artigo sobre isso que talvez te interesse. Mas hoje eu quero falar de uma outra coisa. Eu quero falar da legitimidade da presença da religião na esfera pública. Primeiro, não existe um único modelo de laicidade. Existe um modelo muito marcante americano de uma separação completa, que implica o não controle de uma sobre a outra, e isso significa, inclusive, a concessão de imunidades tributárias para os cultos religiosos das diversas religiões. Isso implica também mecanismos de contenção da religião nos congressos, nos parlamentos e na política em geral. Mas esse modelo, que é mais ou menos o modelo brasileiro, não é o único. Pense, por exemplo, na Inglaterra. O modelo de laicidade da Inglaterra nos soa muito estranho, porque a Inglaterra possui uma religião oficial de Estado, que é o anglicanismo. Mas ainda assim, eu seria capaz de dizer que se trata de um Estado laico. Olha que interessante. Os padres anglicanos são pagos pelo Estado. Mas isso é considerado como um serviço que é prestado à população. Um serviço espiritual de consolo. Em segundo lugar, os bispos da Inglaterra têm assento no parlamento, na Câmara Alta. Mas, em contraposição, as leis que são votadas pelo parlamento inglês valem não apenas para o Estado, mas também para a Igreja Anglicana, mas não para outras igrejas, não para a Igreja Católica, não para a Igreja Batista, Presbiteriana e assim por diante. Quando o parlamento inglês aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, passou a ser obrigatório para os padres anglicanos, mas não para os padres católicos, não para os pastores batistas que realizassem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, o modelo inglês é um modelo no qual a igreja migra para dentro do Estado e torna-se um órgão do Estado. É um modelo de laicidade, na minha opinião, porque implica não só um bônus, mas um ônus para uma determinada igreja. Nós adotamos um modelo que é semelhante ao americano. É um modelo de separação, em que nem o Estado interfere na religião e a liberdade de culto e isenções tributárias, imunidades tributárias, nem a religião pode intervir diretamente no Estado. Ela não controla, por exemplo, nenhum órgão do Estado. Mas será que é legítimo a presença dela na esfera pública? Para que a resposta seja afirmativa, nós precisamos superar um problema que é levantado por vários filósofos. O problema da tradutibilidade dos argumentos. Se os argumentos religiosos são tradutíveis em termos morais, então não há razão para permitir que, enquanto religião, as igrejas, os cultos, as várias religiões se manifestem na esfera pública. Elas são compostas por sujeitos morais que podem traduzir os argumentos religiosos para termos estritamente morais. Eu vou dar um exemplo. Com relação a vários assuntos, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, o argumento religioso pode ser traduzido para termos morais. Um argumento, por exemplo, tomista, de que existe uma finalidade na divisão de sexo e que permitir o casamento seria violar essa determinação natural, ou um argumento liberal, que diz que o fundamento do casamento não é a reprodução,
mas é a união, a solidariedade, o amor, e que isso é possível entre dois homens ou duas mulheres. Então, os argumentos das várias religiões podem ser traduzidos em termos éticos, e não haveria necessidade de permitirmos a presença das igrejas na esfera pública enquanto agentes políticos. No entanto, eu acredito que existem argumentos que são intradutíveis e que são legítimos. Eu vou dar um exemplo a partir do judaísmo. Hillel, que foi um dos grandes rabinos, disse uma vez que quem salva uma vida salva toda a humanidade. Se você assistiu o filme A Lista de Schindler, você viu isso lá no filme. Schindler é a história de como esse homem, esse empresário alemão, salvou milhares de judeus. E eles, então, lembram no final do filme essa frase dita por Hillel no século I a.C. Quem salva uma vida, salva toda a humanidade. O que o filme não diz é que a frase continua. E diz mais ou menos assim, isso está no Talmud, no Sanedrim, um dos tratados do Talmud. A frase continua assim: porque Adão foi criado só. O que isso quer dizer? Que na origem da humanidade, segundo os judeus, existe um único homem, Adão. Se Adão tivesse sido morto, ninguém existiria. Então, o valor de uma vida é infinita. Esse argumento não é tradutível em termos meramente morais. Porque se você tira a ideia da criação de Adão como um fato real, ela não subsiste. Se eu pressuponho que a humanidade vem de vários seres, nenhum deles é especial. Mas se eu pressuponho que todos os homens descendem de um único homem, então eles possuem o mesmo valor que ele tinha, infinito. Eu acredito, por causa disso, que existindo argumentos religiosos que são intradutíveis em termos morais, porque dependem de dogmas religiosos, é legítimo que ela esteja presente na esfera pública. É claro que isso tem um efeito muito ruim. É muito comum que determinadas religiões tentem moldar a moral pública por meio da política, proibindo algo, tornando algo obrigatório. E na história das Américas, sobretudo, está cheio de exemplos disso. Mas eu vejo também o contrário. Eu vejo uma influência positiva da religião na esfera pública. Lembro, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, ou de Mahatma Gandhi, ou de Martin Luther King Jr., pessoas que, por razões religiosas, tomaram uma posição na sociedade. É muito interessante isso. A religião pode ser boa, a religião pode ser ruim quando transpostas para o espaço público. A questão, portanto, não é proibir a presença delas. A questão é, uma vez que elas tenham se manifestado, discutir os argumentos delas. Eu acho que é legítimo que evangélicos, católicos, assim como muçulmanos, judeus, umbandistas, quimbandistas, candomblecistas e ateus participem enquanto tal da esfera pública, fornecendo argumentos que devem ser checados. Por isso, na minha opinião, a solução não é proibir, ao contrário. Na minha opinião, a solução passa por permitir uma liberdade de expressão a grupos religiosos. Isso quer dizer que pastores ou padres mais fundamentalistas podem dizer na esfera pública que a comunidade LGBT vai para o inferno? Pode. Mas existem também vários pastores e padres que não concordam com isso
e que se manifestam no sentido contrário para acolher essa população e legitimar a presença dela na religião. A única forma de permitir que o segundo grupo fale é também permitindo que o primeiro grupo fale. É por isso que eu acredito que a liberdade de expressão tem uma função autorregulativa no funcionamento da democracia. E que é legítimo que pessoas que tenham visões de mundo diversas das nossas, inclusive religiosas, se manifestem na esfera pública. É como pensava Blaise Pascal. E se eles estiverem certos? E se realmente for um pecado que nos leva ao inferno, e se realmente existiu o inferno? É preciso sermos alertados. Isso não quer dizer que eu concorde com essa tese, mas apenas que eu reconheço a legitimidade de que eles se manifestem em esfera pública até para serem refutados.